ZYM 759, 87,9 MHz. Rádio Mega FM, Guararema, São Paulo. O armário da cozinha está vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes capacitados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da padaria, a quarta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse o nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar Weissel, número 131, Centro. Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441, Itapema. Rua Doutor Silva Pinto, número 206, Centro. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. A sua rádio 87,9. Começa agora o programa Gran Reserva, com ele, Luiz Gustavo Benetton Uzier, descontraindo seu final de tarde, com entrevistas e notícias. Boa tarde, já estamos no ar, Pedrão? Boa tarde, queridos ouvintes. É com grande prazer que estamos inaugurando o programa Gran Reserva com o grande convidado de hoje, grande em todos os sentidos, né? Meu amigo José Luiz Heroles Freire, famoso Bronco Piller. Obrigado, Luiz. É uma grande honra inaugurar o Gran Reserva aqui em Guararema, esse talk show de Guararema. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Parabéns para você e para a rádio, e tenho certeza para a Mega FM 87.9, esse programa vai ser um diferencial. Parabéns. Eu já peço de antemão desculpa aos ouvintes, é nosso primeiro programa, ainda estamos terminando os ajustes aqui, José. Já estamos aparecendo online no Facebook. Que maravilha. Para todos os nossos amigos, queridos amigos, tal, né? Tá aparecendo aqui o vinho do dia, que depois a gente vai falar sobre ele. Lembrando a todos vocês que o Gran Reserva não é apenas um programa sobre vinhos, longe disso. É um programa, é um talk show, entrevistar grandes personalidades, amigos, né? Grandes guararemenses como Bronco, como é popularmente conhecido, trazer notícias de forma descontraída para vocês todos e, claro, falar sobre vinho, José, que é uma das minhas paixões. Uma das nossas paixões, né, Luiz? Você sabe que eu já fui em Mendoza, já fui em algumas vinícolas maravilhosas e gosto muito de vinho. Depois você vai falar um pouco de tudo isso pra gente. E lembrando que eu vou falar de vinho, mas eu vou desmistificar o vinho para vocês, né? Porque todo mundo pensa que vinho é aquela coisa muito chique, muito de coxinha, José. Nada disso. De jeito nenhum. Você tem ótimos vinhos extremamente corretos por 30, 40 reais. Isso você pode tomar tranquilamente. Vinho é muito bom. Então, gente, aqui dispensa apresentações, né? Estou aqui com o arquiteto José Luiz Heroles Freire, mais conhecido como Bronco Piller. Por que Bronco Piller, José? Pois é, o Bronco é porque quando eu estudava aqui no Roberto Feijó, no Getúlio Vargas, todos eram pequenininhos, eu era grande. E na época saiu o desenho do Guinho aqui no Brasil, Luizito, e chamava Bronco. Então, virou Bronco. E meu grande amigo, meu grande companheiro de Rotary Club, Renato Panassi, botou Piller. Não sei por quê. Então, um dia o Renato vai vir aqui à rádio explicar pra gente por que o Piller. E por que The Last of the Independents? Isso é fácil. Bronco Piller, The Last of Independents. O último dos independentes. Por quê? Final da década de 80, começo da década de 90, todos os meus contemporâneos, todos os meus amigos já tinham casado. E eu era o único solteiro. Então, Luizito, eu era o último dos independentes. Tranquilo, sem horário para acordar, sem horário para chegar em casa, não tinha nenhum tipo de problema.
Até que a santa Carmen Rosana entrou na sua vida. Carmen Rosana veio me salvar, né? Eu tinha acabado de chegar, eu vou contar pra vocês que é um negócio muito interessante, como eu conheci Carmen. Eu tinha acabado de chegar numa temporada em Porto Seguro, que eu fiquei 1 mês e meio em Porto Seguro, e fui na casa de uns amigos. E vi um filme, uma gravação do aniversário de um dos filhos dele, e tava uma moça linda. Eu falei, nossa, Eli Coelho, na casa da Eli Coelho. Eu falei, Eli, quem é essa moça linda que tá aí? Ah, é a Rosana, tá morando em Mogi agora. Eu falei, ó, marca um encontro aí, vamos fazer um miai. Sabe o que é miai, né? Sim. É encontro de japonês. Sim. Faz o miai. Nos enamoramos, estamos aí há mais de 20 anos casados e temos um fruto do nosso amor, que é a Pietra. Aliás, Pietra, tamo junto, hein? Pietra, vou me dar um oi pra ela, Luizito. Pietra, um beijo grande pra você. Você só tem um grande defeito, né? Que é ser corintiana. Mas todo mundo tem seu defeito na vida. Mais um beijo também pra Rosana, né? Que continua linda, viu, José? Continua linda. E a Pietra agora tem o equilíbrio. O Cleiton, o maravilhoso namorado dela, é São Paulino. Muito bem, então, Pietra. Então mistura, então deu um equilíbrio. Ele Quem sabe agora a Pietra aprende a torcer para um time bom. Verdade. Inclusive hoje à noite temos o grande clássico São Paulo e Santos. Não percam, hein? Hoje São Paulo vai ganhar, hein? Bronco, alguns amigos acham você parecido com quem? Com Frank Underwood. Quem seria a Claire? Olha, Luizito, a Claire Underwood, eu não encontro quem é nem sob tortura. Mas o Frank Underwood, eu não sei se eu sou parecido com ele, não. Eu já servi o município muito tempo, fui um estrategista político, mas isso há muito tempo, no século XX. Não sou parecido com ele, mas é um grande ídolo meu, o Frank e a Claire. Já que você entrou no assunto de política, José, conta pra gente com quais prefeitos você trabalhou em Guararema. Puxa vida, eu fiz estágio quando estudava arquitetura e urbanismo com o saudoso prefeito Vicente Alves Pereira. Não tive a oportunidade de trabalhar com o maior estrategista político que eu já vi na minha vida, Sebastião Alvino de Souza, na prefeitura. Mas trabalhamos juntos na diretoria do Guararema Futebol Clube. Depois trabalhamos com a melhor prefeita de Guararema, Dona Conceição. Depois com Vicente Mariano, com André do Prado. Muito bem. E hoje você dá uma assessoria informal para o prefeito Adriano, lógico? Isso, nós damos uma assessoria formal, até nós temos um contrato de consultoria com a prefeitura. Começou na época de Márcio Alvino, que é o segundo melhor estrategista, viu, Luiz? O primeiro era o pai dele. Sem Márcio dúvida. Alvino, e hoje pro prefeito Adriano, que eu vou falar uma coisa para você. É um grande prefeito. Ele tem uma coisa fundamental, que ele está do lado do povo, é daqui de Guararema, ele está em todo lugar. Adoro a administração do Adriano. E, além de tudo, ele é muito humano, né, José? Sem dúvida alguma. É humano e simples. Sim. Não precisa mais isso. Ser humano e simples já é uma grande pessoa, e sendo uma grande pessoa, é um grande prefeito. Eu acho que nesses dois quesitos ele realmente se supera. Grande abraço pro prefeito Adriano, nosso grande amigo, nosso companheiro. José, você já respondeu, tinha uma pergunta aqui, mas vou fazer de novo para que fique bem claro. Em sua opinião, quem foi o melhor prefeito de Guararema? Olha, eu vou dividir em duas, Luizito. Eu vou dividir em quem foi o melhor prefeito estrategista de Guararema e quem foi o melhor prefeito em execução, o executivo. O melhor prefeito estrategista, como eu te falei agora há pouco, o melhor político que eu conheci até hoje, e conheci vários, em matéria de estratégia, Sebastião Alvino de Souza. Tenho saudades todo dia dele. O Márcio tá ficando bom, mas demora para chegar igual ao pai. A melhor prefeita de Guararema foi a Dona Conceição Aparecida Alvino de Souza, que eu e você tivemos a honra de poder servi-la. Ela trabalhou muito, ela mudou Guararema. Se Guararema é, hoje, o que é, 90% é pelas posturas administrativas de Dona Conceição Aparecida Alvino de Souza. Com certeza, nós compartilhamos dessa mesma ideia. Eu já sabia a resposta, mas fiz questão de perguntar para que todos saibam a nossa opinião. José, vamos lá. Agora você dividiu em dois, mas vai ter uma parte do programa que é surpresa. Só o diretor sabe. Você não vai conseguir dividir em dois. Mas depois. Mas até agora é bom que todos os nossos ouvintes aqui
que estão também nos vendo pela internet, eu não sabia de nenhuma pergunta não, é tudo surpresa que o Luizito tá me fazendo. Não, ele não sabe de nada mesmo. Ó, entrou nosso grande amigo aqui, Marcos Brito, José, o alemão. Marcos Brito, alemão, né? Nosso irmão. Ele fez uma pergunta simples e direta. Você será candidato a prefeito de Guararema? A pergunta simples e direta: não, eu não serei candidato a prefeito de Guararema, eu não serei candidato a vereador, eu não serei candidato a nada. Eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na minha empresa, desenvolvo meus projetos, tomo vinho com meus amigos e só, viu, alemão? Mas obrigado pela pergunta. Primeiro, eu não tenho capacidade. Lembrando aos ouvintes que todos podem fazer perguntas para o José Luiz, para mim mesmo, né? No zap da rádio, que é o 983858524. Certo, diretor? O diretor está olhando feio aqui para mim, mas ele é bravo mesmo. Queria fazer um agradecimento especial ao diretor, que abriu esse espaço para a gente. A rádio hoje realmente é muito dinâmica. Essa transmissão pelo Facebook realmente, né, ampliou muitos horizontes da nossa rádio. E as ideias do diretor para esse ano e para o ano que vem são sensacionais. Qualquer dia ele vai sentar nas cadeiras aqui, viu, José? Ah, não, ele vamos foge, pegar ele mas aqui, ele vai sim. sentar aqui nessa cadeira. Vamos trazê-lo para cá, viu, Júnior? Qualquer dia você vem aqui. Só que é o seguinte, eu e o Luiz vamos entrevistá-lo no Gran Reserva. Muito bem. José, vamos lá. A gente vai começar. Como você se interessou pela arquitetura? Você sabe que desde a minha infância, eu lembro ao lado da minha saudosa avó, minha avó Dita, Benedita Fonseca Freire, eu desenhava umas casinhas, eu ficava com ela, eu morava ali na 19 de setembro, 318, ali perto da linha do trem, onde meu irmão mora hoje, atrás do Teotônio, e eu ficava desenhando umas casinhas. Ao longo do tempo fui me interessando, fui cursar, fiz a Getúlio Vargas, Roberto Feijó, depois fui para o Policursos, onde fui fazer curso técnico de edificações. Lá comecei a aprimorar a minha técnica. Depois entrei para a faculdade de arquitetura, coisa que eu nunca me arrependi na minha vida. Eu adoro minha profissão de arquiteto e urbanista. Eu desenho todo dia, olha, Luiz, há mais de 45 anos. Sou formado, me formei em 85, então tem bastante tempo de formado também. Bastante, né? Tem muita experiência. Fala pra gente assim, qual o seu projeto preferido que você já fez? Olha, eu fiz vários projetos que sempre me alegraram. Casas maravilhosas, mas os projetos que eu gosto são os projetos que a população pode utilizar, os projetos coletivos, isso que motiva o arquiteto. Por exemplo, nós temos um projeto extremamente simplório que eu e o prefeito Márcio Alvim desenhamos no chão, com cal, que é o projeto do Centro Artesanato, ali Centro Artesanal da Avó Nenê, ali na Padre Cornélio. É um projeto extremamente simples, com madeira e vidro, maravilhoso. O projeto do Corpo de Bombeiros, que a gente fez aqui em Guararema também, é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Eu usei muita técnica, fiz muita pesquisa. Então eu prefiro sempre os projetos públicos. O projeto da Ilha Grande, por exemplo, que a gente coordenou, foi um projeto muito importante. Eu acho que mudou. Primeiro a questão ambiental, se resolveu a questão ambiental da Ilha Grande. E depois abriu um espaço para o povo. Como está escrito lá naquela placa, preservação só se consegue plenamente quando se abre o espaço preservado para uso da população. Para a convivência da população. Para a convivência, isso é fundamental. Certo. Muito bem. José, antes dos comerciais, rapidinho. E qual o projeto que você ainda não fez e quer fazer? O projeto da Casa da Pietra. Não, mas tem que ser. Esse aí você vai fazer, não tem jeito, né? Apesar que a Pietra desenha também, né? Ela anda meio fora da Ela anda meio fora, mas logo volta. Mas ela desenha também. Não, na realidade o que eu gosto muito, eu gostaria de fazer um projeto urbanístico totalmente diferenciado para nossa Guararema, privilegiando os pedestres e as bicicletas e colocando em segundo plano os automóveis. Nossa cidade já é um exemplo para as outras, um exemplo na questão de urbanismo. Então, um projeto que eu queria fazer, que teria muito prazer e que quem sabe eu faço um dia é isso, fazer todo um projeto urbanístico novo para Guararema, privilegiando o pedestre e as bicicletas. Sensacional, estamos aguardando isso com muita ansiedade. Pessoal, vou dar uma pausa para chamar os nossos apoiadores e ajeitar aqui o meio de campo do nosso programa. Pedrão, quando estiver na pausa aí, você já dá um toque pra gente, que a gente está sem retorno aqui.
Você que precisa consultar seu nome ou da sua empresa, se está negativado em todas as bases de crédito do Brasil, possui dívidas em cartório, cheques devolvidos, ações judiciais, ou se precisa saber seu score para o mercado, saiba que a Radar Consultas homologou Chaveiro Clayton, Resolve Contabilidade, Tecnofone, Irmãos Marques e de Brito e Nunes, Sociedade de Advogados. Visite um desses credenciados e faça suas pesquisas com os melhores preços do mercado. Radar Consultas. Em sintonia com você. Mega FM. Voltamos agora com o programa Gran Reserva. Hoje nosso entrevistado é o querido José Luiz Heroles Freire, famoso Bronco. Ô Bronco, a Rosana está assistindo aqui a gente, está ouvindo, né? E ela falou assim, ó, prefeito jamais. Então se a Rosana não deixa, ele não vai ser mesmo, viu, Alemão? E quem manda lá é a Rosana. Queria mandar um beijo também para minha linda esposa, a Josidene, que está nos assistindo, para a Patrícia Pelegrim, para a Misaele, todos os nossos amigos aqui. Grande abraço, beijos e, por favor, compartilhem nos seus Facebooks, porque assim mais pessoas podem ter acesso. José, vamos conversar um pouco de atualidade. Eu acho que os assuntos da semana, do mês, do ano, a gente não pode deixar de fugir de um assunto. Prefeito Dória. O que você fala? Prefeito Dória é uma novidade, né? Eu conheci-o pessoalmente em Campos do Jordão, através de amigos comuns. Ele é um workaholic, né? Ele acorda às 5 da manhã, trabalha até meia-noite, faz exercício e dorme 3 horas por dia, né? É uma postura nova para o Brasil. Parece que o Brasil, por esses últimos acontecimentos aí, está cansado do político tradicional. Ele não se elegeu como político, ele se elegeu como gestor. As primeiras medidas dele, pelo menos para mim, eu acho que foram maravilhosas. Ele tem boa vontade, ele tem força política, apoio do nosso querido governador Geraldo Alckmin. Com certeza. Ele tem vontade de trabalhar e é trabalhador. É o João trabalhador. Eu acho que o João Dória, se continuar nessa linha, vai fazer diferença. Vai ser um dos melhores gestores públicos do Brasil. A imprensa, né, a parte da direita elogia, a parte da esquerda critica, né? E chamam que ele anda muito de fantasia. Por quê? Porque ele realmente se veste lá de gari, de pedreiro, de jardineiro, né? Mas ele sabe usar as redes sociais para fazer, né, a propaganda da sua gestão. O que você acha disso? Olha, Dona Conceição, como eu já falei, a melhor prefeita de Guararema, ela não punha roupa de gari, mas ela ia na rua e ver se estava bem limpo. Ela ia na creche, viu, Luiz? Você lembra disso? Ver se a comida estava boa, ela experimentava a comida. Então a questão é essa mesmo. O João Dória usa a mídia a seu favor. Mas um prefeito tem que ser isso. Ele tem que estar ao lado do povo e verificar os problemas da cidade. Não adianta o prefeito ficar trancado no gabinete e não saber o que acontece. O prefeito tem que estar na rua. Prefeito de gabinete não vai para frente. Prefeito de gabinete não vai para frente. O prefeito tem que estar na rua, junto com a população, vendo os problemas da cidade e tentando resolver ao máximo. Não se consegue resolver todos os problemas, a gente precisa ser realista nisso. Mas prefeito tem que estar na rua, ao lado da população, dos seus assessores, vendo e resolvendo os problemas. Inclusive eu quero mandar um abraço e um agradecimento para o prefeito Adriano, que esta semana, José, ele teve com o pessoal da MRS Logística ali no pontilhão do trem, naquele acesso, para melhorar o acesso aí para o pessoal. Muita gente anda por ali, eu moro na região também, meus vizinhos sofrem muito com aquelas pedras e tal, então o prefeito já levou o pessoal lá e vai melhorar o acesso. Estamos aguardando, prefeito. Isso também foi um grande pedido, um objeto, um abaixo-assinado da minha amiga Natália Fabossi. Um grande beijo, Natália. José, voltando o Dória aqui, ó, coisas que ele prometeu e já fez. Aumentou a velocidade das marginais para 90 km. Eu concordo plenamente. Eu também. O trânsito tem que fluir. Eu concordo plenamente. Fez-se muita especulação que ia aumentar acidentes. Não aumenta nada. O trânsito tem que fluir. Agora, a fiscalização tem que ser rígida. Tem que controlar a bebida no automóvel, controlar se a pessoa está passando dos limites, controlar a qualidade do automóvel, se está adequado ao tráfego. Fora isso, a velocidade, eu concordo. Ele também
já fez o Corujão da Saúde, onde ele consegue atender o pessoal à noite. O Corujão da Saúde, inclusive, ele atende hospitais particulares. Eu estava vendo numa revista semanal essa semana que tinha várias pessoas do sistema público sendo atendidas no Hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo, fazendo tomografia. Quer dizer, é muito importante isso. Saúde é uma coisa muito importante e o João Dória tem visão disso. Segundo os números aqui, já foram feitos mais de 100 mil exames em hospitais particulares. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, já que a gente entrou nesse assunto de saúde, eu vou cortar um pouco o Dória e vou pedir para você contar um pouquinho da experiência. Hoje o José Luiz, para quem não sabe, é o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Guararema, o antigo cargo de provedor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, José. Uma coisa muito diferente, né? Quando eu fui convidado para assumir, conversei com a Rosana, com a Pietra, fiquei um pouco receoso, porque eu não sou do meio. Mas na realidade eu tenho gestão no meu escritório. Eu falei, bom, gestão é tudo igual. Nós temos auxiliares muito bons e a gente está tentando melhorar a Santa Casa de Guararema. A Santa Casa já é boa. A hotelaria, obviamente, não é excelente, mas os serviços prestados estão cada dia melhorando. E o importante, Luiz, que eu quero falar aqui, se alguém for lá e não for bem atendido, vai na ouvidoria. Perfeito. Não adianta pôr no Facebook que não é um meio oficial. A gente até responde, mas vai na ouvidoria e reclama. Olha, tal médico, tal enfermeira, tal atendente não me atendeu bem por causa disso, disso, disso. Se a ouvidoria for de madrugada, estiver fechada, vai na enfermeira de plantão e faz formalmente a reclamação. Por quê, Luiz? Só com esse tipo de reclamação que nós, da administração, conseguimos melhorar. É bom que se explique bem que esses cargos, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, que o irmão é também, nós somos, não ganhamos nada com isso. Não são remunerados. Não são remunerados. Nós prestamos um serviço à comunidade, o que nos honra muito, porque pessoas da minha família e da tua também trabalharam há muitos anos na Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia é de Guararema. Isso aí, pessoal. Lembrando que a Santa Casa é da população, não é da prefeitura. Então a gente tem que ajudar sempre a Santa Casa, porque a prefeitura ajuda também. E cobrar que a prefeitura ajude. Tá? Não vamos misturar as coisas. Sem dúvida, isso é fundamental. A Santa Casa não é da prefeitura. A prefeitura é uma grande parceira. Assim como nós queremos conquistar todos os parceiros da população de Guararema. Só assim a gente consegue melhorar. E por favor, reclamem na ouvidoria, reclamem na enfermeira de plantão e também se tiver alguma coisa boa para falar, fale também que a gente fica lisonjeado. Com certeza. Então, foi muito bom esse gancho aí da saúde, mas vamos continuar com o Dória aqui, que é o assunto do ano. O Dória está revolucionando a classe política. É verdade. Vai ser difícil alguém depois do Dória em São Paulo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Se ele continuar assim... José, um assunto muito polêmico do Dória foi que ele acabou, né, com os grafites, porque estavam, né, não estavam de acordo, estavam precisando de retoques e tal. Mas o mais importante, ele está acabando com as pichações. Pois é, o que precisa deixar bem claro, o que é grafite e o que é pichação, que parece que estava muito misturado. Então as pessoas achavam que grafite e pichação é a mesma coisa. Não é, a gente sabe disso. Pichação são as pessoas que querem se confrontar um com os outros, mostrar que cada um faz mais, pichar prédios, enfim, monumentos. Tinha um monumento maravilhoso da saudosa Tomi Otaki, todo pichado. Grafite não. Grafite é uma coisa de artista. E me parece que está sendo regulamentado isso na Câmara Municipal de São Paulo. E isso tem que ser feito. Luiz, não sei se você lembra, final da década de 80, Dona Conceição acabou com a pichação em Guararema, hein? Então o João Dória está quantos anos atrasado? Tá 27 anos. Mais ou menos. 27 anos. Dona Conceição já fez isso, é verdade. Vocês podem perceber que Guararema são muito raras pichações, né? José, vou aproveitar aqui um gancho aqui, ó. Vários amigos, lembrando que os amigos que estão entrando pelo Face, por favor, compartilhem para que outros amigos possam ter acesso. Então, um grande abraço aqui para o Luiz Avilés, para o Carlos Pádua, para minha comadre Ivana de Mogi das Cruzes, para Maria Emília, para o Cid Nelson, Horacinho Vieira. Manda um abraço para o Horacinho Vieira, ele fala muito bem de você, viu? Horacinho Vieira, meu grande amigo, um abraço para você. E ele vai vir sentar na nossa cadeira aqui também, viu? Vai ser mais umas perguntas para ele. Vai ser um grande entrevistado. Um abraço para o nosso amigo Conrado, né, para o Renan Ramos, para a linda Samantha Goulart, para a linda Sugimoto, né? Lindinha, nossa companheira de Rotary Club.
Pro meu querido irmão José Mauro, demorou, mas entrou. Para nosso ouvinte de todos os dias, Maria Paiva. Depois eu falo o resto, tem bastante gente ainda aqui. José, vamos lá. A gente falou do Dória, outro assunto que não sai da imprensa é quem? O Trump. O que você fala pra gente do Trump? Olha, o Trump, embora as pessoas, a mídia tenha criticado demais, mas nos Estados Unidos ele ganhou porque o povo americano queria uma mudança. Hoje você chega nos Estados Unidos, é um grande país que você conhece também. Mas você chega em Nova York, por exemplo, você tem islâmicos, você tem latinos, você não consegue falar quase inglês. Você fala um monte de línguas menos o inglês. Você vai para Miami, a primeira língua é espanhol, a segunda é o português, o terceiro é o inglês. Então, os americanos mais tradicionais começaram a cansar um pouco disso. Eles querem a volta dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Problema, o Trump é um cara de mídia, né? Ele ganhou a eleição da Hillary Clinton na mídia, né? Mas eu não tenho dúvida que a regulação do sistema democrático americano vai segurar ele nas loucuras e vai permitir que ele faça o que a população americana almeja. Você acredita que ele vai fazer o muro na divisa com o México? Não, isso é mídia dele. Nem tem como ele é um personagem, né? Ele é um personagem. Se você assiste alguns desenhinhos lá de televisão, aparece ele de vez em quando. Há muitos anos já. Ele já é um personagem, não é? Já foi previsto isso naquele desenho. Nos Simpsons. Nos Simpsons, isso. Né? Você falou o nome, mas eles não patrocinam, eu não ia falar, mas tudo bem. José, o New York Times afirmou que a campanha de Trump manteve contato com os russos por diversas vezes. Dá para explicar melhor, New York Times? O New York Times, a mídia costuma falar um monte de coisa, mas e daí se ele manteve contato com os russos? Eu, se fosse da maior potência mundial dos Estados Unidos, manteria contato com todo mundo, principalmente com a Rússia, que é uma potência nuclear. Óbvio que a gente tem que fazer, que ele teria que fazer contatos com a Rússia, com a China, até mais, até com a Coreia do Norte, viu, Luiz? Com certeza. Tem que fazer contato com todo mundo. Tem que paz e amor, né? Paz e amor, tem que conversar. Eu acho o seguinte, conversando se resolve tudo. Não esqueçam que o WhatsApp da rádio é 983858524. Mandem suas perguntas para o José Luiz, que ele não está fugindo de nenhuma até agora aqui, hein? José, mas sabe o que o Trump fez de bom pra gente? O dólar. O dólar tá caindo. Isso é muito bom pra gente que gosta de viajar, né? Você é um frequentador contumaz da Flórida. Conta um pouco pra gente como é que é essa mudança no dólar, pra você ter uma ideia. Em janeiro de 2009, o dólar estava 2,40. No ano passado, os críticos, os avaliadores, falavam que ele chegava nos 4. Hoje ele fechou perto dos R$3. O que você acha disso? É verdade. A política do Trump, a política americana que o Trump tem fazendo, ela gera repercussão no mundo inteiro. Quer dizer, repercute na nossa moeda, no real. E pra gente está sendo bom. Então eu acho que a tendência é você chegar um pouco abaixo de R$3, entre 2,50 e 3. O Banco Central brasileiro do Brasil vai manter essa regulação, o mercado internacional vai manter essa regulação e a gente precisa ver como é que vai ser os Estados Unidos agora. Eles vão produzir mais? Eu já sei que o Trump fez pressão junto a uma indústria automobilística para não montar mais uma fábrica no México. Ela voltou para os Estados Unidos, foi montar lá. Quer dizer, eu não sei quais são... A política americana é um jogo de xadrez. Nós precisamos ver nos próximos meses, nos próximos anos, como é que o Trump vai movimentar as peças. Mas tenho certeza, eu gosto muito dele, eu gosto muito do estilo dele, mas do estilo de fazer, não desse estilo bombástico. Eu acho que ele vai ser um bom presidente dos Estados Unidos. E nessa conjuntura toda, hoje, como eu já falei, o dólar fechou, acho que a 3,05, o euro a 3,24 e a libra esterlina a 3,80. Quer dizer, o real está se valorizando. Se os políticos não estragarem muito o Brasil vai para frente. Muito fácil, né, José? Sem dúvida. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então, o mundo precisa cada vez mais de commodities, quer dizer, de matéria-prima. E eu acho que o Brasil começar a regular isso, China, Estados Unidos,
Rússia, o leste europeu, a Europa e os próprios países aqui da América do Sul, eu acho que daí começa a haver um equilíbrio mais duradouro na nossa moeda. Antes de encerrar esse bloco, eu queria mandar um beijo para meus filhos Valentina e Luiz Felipe, que estão em Guararema, para o meu filho Luiz Henrique, que está em Londres, e para minha filha postiça, a Cris. Grande beijo para todos vocês. Agora vamos chamar as mensagens dos nossos apoiadores. Quadrilha invade empresa. Políticos propõem novo projeto de lei. Cidade recebe nova empresa e gera centenas de empregos. As notícias de Guararema e do mundo você acompanha no jornal Novo Tempo no Ar, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 17h30. Apresentado por Júnior Siqueira, Caio Bezerra, Natália de Fátima e sempre com convidados especiais. 87,9. Mais sucesso! Voltamos ao vivo aqui no programa Gran Reserva na Rádio Mega FM 87.9 MHz, com a entrevista com o nosso querido amigo José Luiz. José Luiz, esse terceiro bloco do nosso programa vai ter um quadro que a gente chama de Par ou Ímpar. É lógico que você sabe que é par ou ímpar, né? Só para demonstrar aqui, é par ou é ímpar? É ímpar. Então, põe os dedos aí. Eu ganhei. Então eu começo perguntando, viu, diretor? Eu ganhei no par ou ímpar, vou perguntar para ele. Lembrando, José, que par ou ímpar você só pode escolher um lado, não tem coluna do meio, tá? Eu vou te dar aqui duas opções. Temos aqui personalidades, vinhos, artistas, cantores, políticos, tal. Você escolhe uma delas, não precisa justificar nada. Basta escolher uma delas. Combinado? Combinado. Vamos lá. Então, ó, está em ordem alfabética, né? Aqui a produção fez, por isso vamos começar. Coincidiu. Vamos começar com vinhos, diretor. Coincidência aqui. A primeira pergunta é sobre vinhos. Angélica Zapata ou DV Catena? Olha, é uma pergunta terrível. É para escolher um só, é uma não pergunta fuja. terrível, mas eu escolho Angélica Zapata. Na minha opinião, não precisa justificar. é o melhor vinho. Eu justifico. Se tivesse os dois na mesa, você escolhia um para abrir primeiro. Eu ia escolher o Angélica Zapata. Depois a gente bebia o DV. Depois do BV, o DV. E depois o Catena, ou o Catena Alto. Quando eu vou a Buenos Aires ou a Mendoza, o primeiro vinho quando eu chego é uma garrafa de Angélica Zapata Malbec. É o melhor vinho, na minha opinião. Então não precisa justificar, tá? Você justifica depois. Anitta ou Ludmilla? Ludmilla, eu sou apaixonado. Eu já falei pra Pietra e pra Rosana que eu sou apaixonado. Eu só deixo a Rosana, viu, Rosana? Só se for pra casar com a Ludmilla. Muito bem. Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Nelson Piquet, pelo amor de Deus. Isso não tem nem questão, isso é inexplicável. Nelson Piquet é o maior piloto que já houve na história do automobilismo brasileiro. Beatles ou Rolling Stones? Beatles, né? Quem não se emociona a ver até hoje o Sir Paul McCartney cantando? Eu passei em Nova York na calçada do Dakota, do John Lennon, que faleceu na porta. Você se emociona? Beatles. Com certeza. Bolsonaro ou Marina Silva? Bolsonaro, sem dúvida. Cachaça ou uísque? Cachaça, eu sou fã de cachaça. Eu tomo cachaça, eu tenho 400 litros de cachaça na minha casa, eu tomo cachaça, um gole quase todo dia. Caetano Veloso ou Gilberto Gil? Gilberto Gil. Eu gosto muito dos dois, mas entre os dois eu gosto daquela negritude, daquela baianidade que só Gilberto Gil tem. É só você mesmo, José. Cerveja ou vinho? Embora eu goste muito de vinho, eu ainda prefiro, nesse calor tropical, uma boa cervejinha gelada, mas principalmente, cerveja ou vinho, sempre com os amigos. Olha, aquela água gelada que a produção tá bebendo lá fora, a gente também quer um pouquinho, porque a gente tá com sede aqui, tá? Eles estão fazendo inveja pra gente, nossa água tá quente aqui, ó. Viu? José, charuto ou cachimbo? Já fui adepto do cachimbo na época da faculdade, o irmão sabe disso, mas hoje eu sou charuto. Nada como um bom charuto cubano. Cid Moreira ou William Bonner? Cid Moreira. Cid Moreira, na minha opinião, no Jornal Nacional é imbatível.
Fátima Bernardes ou Renata Vasconcelos? A Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos, além da capacidade dela, uma grande jornalista, é uma princesa. É, realmente é uma beleza fora do comum, eu também acho. Fórmula 1 ou Fórmula Indy? Fórmula 1. Fórmula 1 é imbatível, tecnologicamente, os pilotos, na minha opinião, são melhores, os carros são melhores. Fórmula 1 é imbatível. França ou Inglaterra? A França, né? França, você tem uns vinhos maravilhosos, você tem uns queijos brie maravilhosos. Luizito, e as mulheres francesas são magras, hein? Você sabia disso? Não observo. Eu sei. A Josidê não deixa eu observar nada. Mas realmente no Moulin Rouge são muito magrinhas. Geraldo Alckmin ou José Serra? Geraldo Alckmin. Conheci os dois pessoalmente, os dois são excelentes pessoas, excelentes políticos, mas o Geraldo Alckmin, com sua postura, sua tranquilidade no exercer o mandato, conheci, aliás, quando ele era vice-governador do saudoso Mário Covas, ele esteve aqui em Guararema, você esteve com ele também. Com certeza. Pudemos conversar muito com ele. Geraldo Alckmin sempre. Falando em Geraldo Alckmin, olha quem entrou aqui, o Márcio Gonçalves, famoso Márcio Pinto Alves. Márcio Pinto Alves Gonçalves da Silva, meu pai era grande amigo dele. Depois, se tiver tempo, eu vou contar pra você, Luizito, umas histórias dele, Eli Ecker, Adimeleto Gasparini, Joe Walton e outros. Muito bem, tá abrindo o baú aí, Júnior. O diretor tá se divertindo lá, ó. José, vamos lá, Ivete Sangalo ou Cláudia Leite? Ah, Ivete Sangalo, eu assisto todos os programas com a Ivete Sangalo, eu curto a Ivete Sangalo no meu Facebook. Eu sou fã da Ivete Sangalo. Gosto muito do Luciano Huck. Acho o único defeito dele não ter casado com a Ivete Sangalo. Ou você tá lendo aqui minha ficha ou você tá prevendo mesmo. Luciano Huck ou Celso Portiolli? Ah, Luciano Huck. O único defeito dele é não ter casado com a Ivete Sangalo, mas casou com a Angélica. Que não é Angélica Zapata, né? Não é a Angélica Zapata. É Angélica Voo de Táxi. É verdade. Malbec ou Cabernet Sauvignon? Sempre gostei do Malbec argentino. Quando vou a Mendoza, 90% dos vinhos que eu tomo e das bodegas que eu visito, eu procuro Malbec. Sou fã de Malbec. Mangueira ou Portela? Olha, Luizito, não sou grande sambista, mas Mangueira. Tudo bem. Essa é boa, hein, diretor? Márcio Alvino ou André do Prado? Márcio Alvino. André do Prado é um grande amigo, uma grande pessoa, mas eu sou Márcio Alvino. Márcio Alvino é o segundo maior estrategista político que eu conheci. Só perde pro pai dele, saudoso Sebastião Alves de Souza. Eu quero agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do Anderson, famoso pela Luar de Guararema. Obrigado, Anderson, pelo apoio. José, Mercedes ou Land Rover? Land Rover. Inclusive aquela Land Rover você já sabe, hein? Não vou falar nem ao vivo para não dar problema. Milionário José Rico ou Chitãozinho Chororó? Milionário José Rico. Uma canção mais pura sertaneja. Os dois acho que já faleceram, não é? Não, só um deles, né, produção? Só um deles? Só um deles. Enfim, tenho CDs dele, tenho no meu computador músicas dele. Gosto muito, Milionário José Rico. Muito bem. MPB ou Bossa Nova? Bossa Nova. Não posso ficar emocionado quando escuto Tom Jobim, João Gilberto e Tom Jobim cantando em duets com Frank Sinatra lá no Carnegie Hall em Nova York. Muito bem, eu vou até tomar água, viu, diretor? Nova York ou Miami? Olha, Luizito, uma pergunta difícil, porque você sabe que eu vou muito a Miami, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Quem vai pra Nova York ama Nova York. Só tem, Luizito, uma cidade que eu amo mais que Nova York. Você sabe qual é? Chuta. Caraguatatuba. Guararema, que é a cidade onde eu vivo, onde minha família vive. Mas entre Miami é maravilhoso, mas Nova York não tem nada mais gostoso que você ficar no barzinho ali perto do Rockefeller Center, no verão, tomando uma cerveja, vendo os amigos, vendo as pessoas passarem. Olha, o José Mauro disse que é o milionário que está vivo. E o Miguel Seabra disse que você já mentiu. Não sei quem é Miguel Seabra, você conhece? Não conheço. Paralamas do Sucesso ou Titãs? Titãs do Iê. Pra quem não sabe, o Titãs realmente chamava Titãs do Iê. Antes Começou de ser assim. Titãs, era Titãs do Iê. Certo, Anderson? Você que é assim da década de 60. Parlamentarismo ou monarquia? Monarquia. Eu sou fã ardoroso e estudo muito o segundo reinado do Brasil. Dom Pedro II, na minha opinião, foi o maior brasileiro que já existiu. Foi a maior administração que já houve no Brasil e a melhor foi de Dom Pedro II. Portugal ou Espanha?
Espanha, né, Luiz? Lógico. Somos todos espanhóis, né? Sim, muito bem. Praia ou montanha? Praia, sempre. Riviera de São Lourenço ou Ilhabela? Olha, uma outra pergunta que eu fico em dúvida, porque eu frequento a Riviera de São Lourenço desde 1996, mas eu sou sempre Ilhabela. Eu comecei a frequentar Ilhabela com 4, 5 anos de idade. Cada vez que eu vou, eu me emociono, reencontro meus amigos. Aliás, se estiver ouvindo, meu grande amigo Harry Finger, que foi secretário de turismo de Ilhabela, hoje é um morador, um grande esportista, fez arquitetura comigo, viu, Harry Finger? É mesmo? Harry Finger é uma grande pessoa de Ilhabela. Vou em Ilhabela, revejo meus amigos, lembro dos momentos maravilhosos que passei lá. São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo, sempre. São Paulo é uma cidade de multifacetas, é uma cidade internacional. São Paulo, na minha opinião, é Nova York dos Trópicos. Muito bem. Essa é boa também, diretor. Sebastião Alvino ou João Freire Martins? João Freire Martins foi meu padrinho, adorei, muito companheiro, participei da vida dele enquanto ele estava vivo, muito, mas não, sempre Sebastião Alvino de Souza. É um ídolo que eu tenho, é uma pessoa que quando ele faleceu, eu sofri muito. Eu sou Sebastião Alvino de Souza, o maior estrategista político que eu conheço, volto a falar. Sérgio Reis ou Daniel? Sérgio Reis sempre. Tive a oportunidade de conhecer os dois já. O Serjão, além de um grande cantor, é uma grande pessoa, um grande ser humano. Silvio Santos ou Fausto Silva? Sempre Silvio Santos. Já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente ali em Celebration, em Orlando, onde ele mora. Encontrei no restaurante ali o Antônios, que ele come. Uma pessoa simples, uma pessoa que conversa com todo mundo, anda sem segurança, lá anda com uma bermudona que ele paga $2, uma camisa que ele paga $3. Silvio Santos. Tarcísio Meira ou Francisco Coco? Chico Coco, eu adoro Chico Coco, eu assisto a novela da Globo, eu acho o Chico Coco, gosto do Tarcísio Meira, mas o Chico Coco eu acho que ele evoluiu mais, ele está mais contemporâneo, os personagens dele estão muito hilários, muito agradáveis. Trump ou Obama? Trump, sempre Trump. E para terminar, é ordem alfabética, olha que legal, José. Vinho chileno ou vinho argentino? Vinho argentino. De preferência de Mendoza e de preferência da bodega Catena Zapata. Olha, tem duas perguntas aqui dos ouvintes, eu não vou falar os nomes, você vai responder primeiro. Um perguntou por que você se chama José Luiz. Olha, eu sei quem fez essa pergunta. Eu me chamo José Luiz porque meu pai se chamava José Freire, José Fonseca Freire, o Zecão, já falecido há 30 anos. E um dos grandes amigos, que depois, se você me perguntar, vou falar da turma, era o José Luiz Gonçalves da Silva, pai do Marcião. E meu pai, em homenagem ao pai dele, que eram grandes amigos, me botou o nome de José Luiz. Já sabe quem fez, né? O Marcião. Marcião. E agora, qual a cidade brasileira que você mais gosta? A cidade brasileira, ou a cidade mundial que eu mais gosto, chama-se Guararema. Sabe quem perguntou? Não. Carmen Rosana. Carmen Rosana, ela sabe disso. E agora a última aqui dos ouvintes, bolacha ou biscoito? Ah, bolacha. Uma bolachinha doce, maisena. É a coisa mais gostosa do mundo. Você pega um cafezinho com leite, viu, Luiz? Vou ensinar você e os nossos ouvintes. Coloca no cafezinho com leite assim, vai comendo. Isso é coisa dos deuses. E para vocês, aqui no estado de São Paulo, em Guararema, nós falamos bolacha mesmo. E no resto do Brasil inteiro eles falam biscoito. Biscoito. Mas a nossa bolacha é mais gostosa. Muito mais gostosa, Luiz. Muito boa a brincadeira, realmente ele não fugiu de nenhuma. O diretor gostou, tá aprovado? O diretor tá fazendo positivo lá. A gente tem um tempinho antes de chamar os comerciais, né? Vamos falar aí, agora eu quero falar que vai ficar pro próximo bloco, a gente vai falar um pouco de vinho, que senão não dá tempo também, né? Os ouvintes estão questionando aqui. Mas o que você acha, José, do Alexandre Moraes, que foi indicado agora pelo presidente Temer para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, não o conheço pessoalmente, mas o Alexandre Moraes tem uma carga teórica muito boa. Ele se formou, uma carga acadêmica muito boa. Ele é do Largo São Francisco, que aliás esse ano o Zezinho, meu sobrinho Jota, grande abraço pro Jota, se formou com mérito lá também. E o Alexandre Moraes tem uma carga muito grande, fez pós-graduação, fez mestrado. Eu acho, é uma pessoa nova, se não me engano tem 48 anos ou 49 anos. Não sei a idade dele, é mais produção, mais por favor. Mais ou menos isso.
Quer dizer, é uma pessoa nova no Supremo. Eu acho que o que precisa é esquecer essa questão, tá do lado do governo, tá contra o governo. Eu acho que quando o jurista, o advogado entra para o Supremo, ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ter uma postura pública, uma postura serena, uma postura que vai respeitar a ordem, que vai respeitar a postura da legislação e dos advogados. Muito bem, agora vamos novamente dar uma pausa aqui, chamar a mensagem dos nossos apoiadores e tomar uma aguinha aqui, que realmente esse bloco foi muito quente, José. Foi muito bom, Luiz, a entrevista maravilhosa. E olha, eu espero os outros no Gran Reserva. Voltamos em alguns segundos. O armário da cozinha está vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes capacitados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da padaria, a quarta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse o nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar Weissel, número 131, Centro. Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441, Itapema. Rua Doutor Silva Pinto, número 206, Centro. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Você que precisa consultar seu nome ou da sua empresa, se está negativado em todas as bases de crédito do Brasil, possui dívidas em cartório, cheques devolvidos, ações judiciais, ou se precisa saber seu score para o mercado, saiba que a Radar Consultas homologou Chaveiro Clayton, Resolve Contabilidade, Tecnofone, Irmãos Marques e de Brito e Nunes, Sociedade de Advogados. Visite um desses credenciados e faça suas pesquisas com os melhores preços do mercado. Radar Consultas. Quadrilha invade empresa. Políticos propõem novo projeto de lei. Cidade recebe nova empresa e gera centenas de empregos. As notícias de Guararema e do mundo você acompanha no jornal Novo Tempo no Ar, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 17h30, apresentado por Júnior Siqueira, Caio Bezerra, Natália de Fátima e sempre com convidados especiais. Mega FM, eu tô ligado. Estamos de volta aqui com o programa Gran Reserva na rádio Mega FM 87.9 de Guararema, com o nosso entrevistado do dia, José Luiz, famoso Bronco Piller. José, a gente estava falando do Alexandre Moraes, ministro da Justiça, mas tem aqui uma coisa meio estranha. Você sabe que para ele fez doutorado pela USP e na tese dele ele defendeu que que fossem vedados para exercerem os cargos de confiança durante o mandato do presidente da República em exercício, para que se evitasse a demonstração de gratidão política. Por esse critério, ele próprio, um dos citados à sucessão do ministro Teório Zavascki, estaria impedido de ser indicado pelo presidente Michel Temer. Pois é, eu tinha visto esse trabalho dele, esse mestrado dele. A tese dele de doutorado. A tese. Mas na realidade, a gente tem que ver acima de tudo a competência dele. E me parece, pelo que eu tenho lido sobre ele, que é competente. Ele tem predicados para ser um bom ministro do Supremo. José, você sabe que o pessoal lembrou aqui que o Alexandre Moraes parece muito com o Kojak. Lembra do Kojak? O Kojak era mais gordinho, né? Ou o tio Chico da família Addams. Isso. Com quem vocês acham que ele parece mais? Ele parece mais com o Uncle Fester, o tio Chico, né? Na tradução literal aqui da família Addams, sem dúvida. E como diz um amigo meu, o nosso presidente Temer parece aquele mordomo da família Addams. Não o tropeço, né? Mas aquele jeito dele parece mordomo, não parece, Anderson? Mordomo da família Addams. Aliás, né? Luizito, quem falou isso primeiro foi o saudoso Antônio Carlos Magalhães. Não, quem tem porte de tropeço é o José Luiz, pelo tamanho e tal, mas é lógico que ele é muito mais bonito, né? Fez muito sucesso como surfista no litoral norte nos anos 80, né? E pego minhas ondas com meu longboard ainda. José, e falando em Temer, a gente não pode deixar de falar da Marcela, né?
bonita, recatada e do lar. O que você pode falar? Uma coisa, é a nossa Jack Kennedy. Você sabe que ela foi hackeada esses dias, o cara quis tomar um dinheiro dela, tal, e numa operação cinematográfica conseguiram prender o safado? Eu vi, mas vi na mídia. Mas eu acho que pela postura que ela tem, ela tá com uma postura de primeira dama. Uma postura de Maria Tereza Goulart, de Jack Kennedy. Eu acho que de primeira dama nós estamos bem. Com certeza. José, vamos falar um pouco de vinho, que o programa está acabando. Infelizmente, nós temos na sequência a Hora do Brasil às 19 horas. Então, hoje a gente vai desmistificar um pouco para vocês o decanter. Temos aqui 2 decanters em cima da mesa. O José sabe muito bem disso, né? O decanter é um instrumento usado para servir vinhos. Primeiramente foi isso. Você sabe, né, Anderson, que o decanter, por que ele foi inventado? Porque na antiguidade o vinho era armazenado em grandes ânforas, em grandes pipas, né? E o decantador era usado para servir a bebida dos deuses na mesa dos reis. Como é que ia servir em qualquer? Então inventaram o decanter. Mais tarde, os estudiosos descobriram que ele servia para decantar e aerar o vinho. Sem dúvida. Né? Hoje, para quem não sabe, no máximo 5% dos vinhos precisam ser decantados. São os vinhos de guarda, hoje são muito raros no mundo. Mas nada impede de você decantar seu vinho. Aquele que não quer levar a garrafa para a mesa, né? Ele pode usar o decanter. Temos aqui o nosso decanter com o suco de uva, que a gente vai brindar com suco de uva, que o diretor vedou nosso brinde com o vinho aqui, ó. E nesse meio tempo, diretor, eu vou falar aqui do vinho Intes, lá oferecido pelo Supermercado Monteiro, para a gente falar no programa. É um Cabernet Sauvignon da safra de 2015 e, para nossa surpresa e alegria, a partir daí da próxima semana ou do final do mês, nós vamos ter esse vinho, José, lá no Monteiro, com o rótulo Supermercado Monteiro. Maravilhoso, Luiz. Esse vinho aqui, primeiro, um vinho argentino de ponta, Cabernet Sauvignon, ano 2015, quer dizer, um vinho novo, um vinho que está suave, um vinho que ainda não está encorpado, é um vinho leve para ser tomado aqui no nosso clima tropical. Pode até dar uma resfriadinha, viu? Não precisa tomar um vinho quente, não. Eu deixo na minha adega, mas você pode dar uma resfriadinha para tomar. Com certeza, vinho, ainda mais claro. Esse calor desértico. Quando eu cheguei aqui, estava 37 graus no termômetro do carro. É mole? Nós estamos aqui com dias de deserto mesmo. Eu falo isso pro pessoal do Acre, um abraço pro pessoal de Rio Branco, né, para minha sogra Zeneide, para meus primos que estão ouvindo de lá e tal, mas aqui é muito mais calor que aí, viu? 37 graus estamos aqui em Guararema nesse final de tarde. Ô Luiz, esse vinho é da vinícola Finca Las Moras, sim, que fica lá na Argentina. Na Argentina. Isso, é um vinho, eu já tomei, é um vinho excepcional, um vinho justo, quer dizer, é um vinho que tem qualidade e tem bom preço. Então, continuando a nossa explicação de hoje sobre o decanter, então ele foi utilizado assim, ele foi desenvolvido, né, para servir como intermediário do vinho para taça ou para copa na época, né? Copa, em espanhol, que é nosso copo, né? Copa é a taça, baço é o nosso copo. Então, depois os estudiosos entenderam, né, depois de muitos estudos, que ele ajuda a separar os pequenos sedimentos. O que acontece? Ele decanta aquele vinho de guarda, os sedimentos ficam embaixo e o vinho sobe, necessariamente, mais fácil de servir na taça, sem que a taça receba aqueles sedimentos dos vinhos de guarda. Mas aí eu pergunto para você pode decantar todos os vinhos, José? Não, normalmente você decanta um vinho tinto mais idoso, um vinho tinto mais velho. Como você bem falou, Luizito, os vinhos mais antigos, que ficavam em grandes pipas, precisavam deixar os sedimentos do fundo. Hoje você tem, por exemplo, esse vinho que nós acabamos de mostrar aqui. Se você decantar, não vai acontecer nada. Mas é sempre muito mais elegante à mesa você servir com decanter do que a própria garrafa. É sempre muito mais elegante, muito mais fino. Agora, você tem vinhos antigos ainda, vinhos que estão velhos, bem amadurecidos, que é bom você dar uma decantada antes de você beber. Agora, depois, os estudiosos também descobriram que o decanter servia para oxigenar os vinhos, ou aerá-lo, como eu falo, né? Facilitando o processo da liberação dos aromas, né, da bebida um pouco antes de ser tomada. Que é de praxe, antes de bebermos o vinho, né, sentimos o aroma dele,
o decanter facilita essa aeração. Mas nada impede, isso que eu estou falando, Júnior. Diretor, a gente está aqui, vamos simplificar. Você que não gosta de servir seu vinho na garrafa, na mesa, que não acha que fica legal, nada impede você pôr seu vinho no decanter e servir no decanter. Também fica mais fino. E essa questão da aeração é muito importante, não só para o vinho, como para a maioria das bebidas. Por exemplo, sabe como é que eu faço para aerar meu whisky? Eu tomo whisky, bastante gelo, num copo alto, eu ponho um pouquinho de água. Você solta os aromas do vinho, do whisky. E no vinho é a mesma coisa. A boca do decanter é muito maior que a boca da garrafa. Então você deixa um pouquinho, ele toma um ar, ele fica mais suave, ele fica mais gostoso. O sabor da uva se ressalta muito mais. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Carlinhos Siqueira. Ele está perguntando qual que é o significado de Gran Reserva, o nome do nosso programa. Gran Reserva é um nome usado muito em vinhos, né? Vinhos bons, vinhos de reserva. São os melhores vinhos geralmente da vinícola. Por isso que eu escolhi esse nome, que eu vou trazer aqui as melhores personalidades de Guararema, do Brasil e do mundo, viu, José? Esperamos aqui logo ter uma personalidade internacional. Entendeu? Você sugere alguma que a gente possa trazer? Olha, eu sugiro o Luiz, seu filho, que já mora há muito tempo no exterior, tem uma grande bagagem intelectual, uma grande bagagem fora do Brasil e que vai abrilhantar o Gran Reserva. Pouco antes de terminar, para a gente poder fazer nosso brinde com suco de uva, já que o diretor cortou o nosso vinho aqui, eu peço que você sirva a gente enquanto eu falo aqui com o pessoal, José. Por favor, vou abusar da sua boa vontade, enquanto eu mando um abraço aqui para as outras pessoas que entraram, a gente não falou ainda, né? O Kiko Vilar, a Fernanda Muraev, a Dr. Dirceu Mascarenhas também, José, está aqui conosco. Grande apreciador de vinhos, Dr. Meu Dirceu. primo Vandré Luiz Bittencourt, grande abraço. A Creuziane lá de Rio Branco, a Erci Cruz, o Marlon Rodrigues, grande Marlon Rodrigues, presidente da Associação Comercial de Guararema, o Diego Novaes, o Alexandre Sossi, a querida tia Cleide, José, manda um beijo para ela. Tia Cleide, a futura presidente do Rotary Clube de Guararema. Adoro e chamo ela de tia Cleide, viu, Luiz? Embora seja sua tia, é minha tia de coração. A Fernanda Vilês, né? E o Gomes Mazurca, nosso companheiro de trabalho aqui. Grande abraço, Gomes. E também, eu não sei se aquela hora saiu, que eu mandei um beijo para minha filha Valentina, pro meu filho Luiz Felipe. Saiu, Pedrão, aquela hora? Que eu acho que estava bem no final, mas manda de novo. Pro meu filho Luiz Henrique, né? E para minha filha Cris também, a intercambista da Dinamarca, que todos lá sendo muito bem cuidados pela minha linda esposa Josidene, né? Tem mais gente entrando aqui, a dona Elza Esquirrar, grande abraço, a Fernanda Romano. E antes de terminar, José, eu queria que você oferecesse o brinde aqui para a quem você quer oferecer esse brinde? Eu vou oferecer brinde a esse magnífico talk show Gran Reserva, da Mega FM. E eu ofereço o brinde a todos os nossos ouvintes, ao diretor da Rádio Júnior, ao meu querido Anderson, ao Pedro que está aqui trabalhando incansável para pôr esse programa no ar, e a todos vocês, meus ouvintes, um brinde à vida, um brinde à paz, um brinde, né? Vamos descontrair esse final de tarde, tá? Saúde. Grande abraço a todos, boa tarde. Faltou muita coisa para perguntar para o José Luiz aqui, mas você vai ter que voltar outra vez, José. Ó, nosso horário está acabando. Eu estou sempre à disposição dos amigos aqui, da Mega. Eu escuto a Mega todo dia, viu, nosso diretor Júnior? É uma rádio maravilhosa. Luizito, a Mega já é patrimônio de Guararema, hein? Com certeza, é o patrimônio imaterial de Guararema, é a Mega. Precisamos fazer um decreto para regularizar isso, hein? Vamos indicar o nosso prefeito. Vamos conversar com o prefeito Adriano para fazer isso. Secretária de Cultura, você conhece? Mais ou menos. Tá, vamos conversar com ela. Mais um grande abraço, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, obrigado por tudo. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Mas antes de terminar, diretor, queria mandar um grande abraço pro meu locutor oficial, Chico Paiva, famoso Francisco Carlos. Viva, viva, Chico! Estamos aí no final do programa. Obrigado pela audiência. E quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui novamente. E durante a semana a gente libera quem vai ser entrevistado. Boa tarde, um brinde à vida. Saúde.